quero cumprimentar a todos com a gloriosa paz do Senhor. Irmãos, graças a Deus, por nós estamos aqui nessa tarde maravilhosa, tarde da restauração. Louvado seja o nome de Deus para sempre. Estou muito feliz, muito alegre por estar aqui fazendo parte desse trabalho. E, inclusive, esse privilégio de participar da última quarta-feira do ano de 2021. Até aqui nos ajudou o Senhor, né? Quando eu vim para cá, eu vim naquela rua da minha casa lá, que não tinha asfalto, né? Vim caminhando, só quente desse. 2 jovens, a casa ainda estava em reforma, 2 jovens fazendo baseado. E eu passei pensando, meu Deus do céu, que situação, né? Enquanto a gente está aqui, né? Estou indo para casa adorar a Deus, que é um privilégio, irmãos. Adorar a Deus e orar é um privilégio. A gente sempre, eu me lembro no começo da minha fé, a gente aprendia que, ouvia os irmãos falar e as irmãs pregar, dizer que orar é pagar preço. Não, irmão, orar é um privilégio. Porque antes tinha uma barreira, só que tinha acesso, era o sacerdote. Agora não, nós temos acesso. Então, um privilégio. Quando a irmã chegou aqui pedindo oração, devido a alguém que está enfermo no hospital, o amigo meu, o presbítero Evandro, pediu oração a mim. O pai dele está no hospital lá em Pernambuco. Está bem doente mesmo. E para a gente, irmão, aqui com saúde, né? Agradecendo a Deus, né? O trabalho de oração que o nosso pastor está fazendo aqui é um privilégio, irmãos, né? Por isso que eu só tenho que agradecer a Deus por estar aqui na sua casa, adorando a Ele na beleza da sua santidade. Leiamos a palavra de Deus no livro de Filipenses. Livro de Filipenses, no capítulo 3, um versículo só para a nossa meditação. Filipenses, capítulo 3, e o versículo 16. Para a nossa meditação e a meditação dos irmãos que está nos ouvindo. Louvado seja o nome de Deus para sempre. Que diz assim, versículo 16. Todavia, vírgula, né? Andemos de acordo com o que já alcançamos. Repito. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Isso é que é fé, irmão. Né? É um privilégio, como eu falei antes. Nós passamos a pandemia. Nós chegamos o mês de dezembro. É um privilégio. Louvado seja o nome do Senhor. Isso aqui é fé. Nós estamos aqui, né? Louvado seja o nome do Senhor, porque nós cremos. Que nem o apóstolo Paulo falou, todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Ele fala também a combinação em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Visto, andamos por fé, não pelo que vemos. Está vendo? Louvado seja o nome do Senhor. Você tem que crer, né? Já na sua vitória. O que é que você está pedindo? Né? Você está crendo? Você está confiando? Eu já creio que eu vou morar no céu. E você? Né? Tem muitos que já têm perdido a esperança, tanto de ir para o céu, como nas promessas de Deus. Né? Às vezes Deus já falou com você há 5, 6, 10 anos atrás. E você talvez se esqueceu. Às vezes no começo você orou muito, mas depois, devido às circunstâncias, você foi desanimando. Né? Mas hoje, Deus está te alertando, Deus está aumentando a tua fé através dessa leitura do apóstolo Paulo. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Eu sei o que o apóstolo Paulo falou em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Por isso eu estou sofrendo estas coisas. Todavia eu não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido. E estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito
até aquele dia. O apóstolo Paulo, irmão, ele não era crente nas circunstâncias. O apóstolo Paulo, ele não era crente nos problemas. O apóstolo Paulo, ele não era crente nas dificuldades. O apóstolo Paulo, ele era crente em Cristo Jesus de Nazaré. Por isso que ele disse, de corpo e alma e coração, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Louvado seja o nome de Deus para sempre. Andamos de acordo com o que já alcançamos. Isso é fé, irmão. Fé em Cristo Jesus. A Bíblia diz em Jó, no capítulo 22, versículo 28, se projetas em alguma coisa, ela te sairá bem. Louvado seja o nome do Senhor, e a luz brilhará em teu caminho. Então projete, meu irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Creia na sua oração. O que é oração? É conversar com Deus. O que é oração? É intimidade com Deus. O que é que você tem pedido a Deus na sua oração? Aqui está a receita. Andemos de acordo com o que já alcançamos. Então eu já estou crendo, eu já estou de posse de vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Todas as promessas que Deus falou para mim, umas já se cumpriram, e ainda estou crendo, antes do arrebatamento da igreja, Deus cumprir. Em 2022, tenha certeza, minha irmã e meu irmão, que Deus irá cumprir todas as promessas que Ele tem prometido a você. Louvado seja o nome de Deus para sempre. Andemos de acordo com o que já alcançamos. Louvado seja o nome do Senhor. Tem um versículo na Bíblia que diz assim, que Deus é o Deus de já. Existem coisas que Deus faz com século, existem coisas que Deus faz com ano, mas existe coisa que Deus faz hoje. Louvado seja o nome de Deus para sempre. Eu não sei o que é que Deus, aleluia, vai fazer hoje, mas eu creio que Deus pode fazer maravilha na minha e na tua vida nessa tarde. Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio nessa palavra, irmão, de Gênesis, Apocalipse. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Ela vai na alma, no coração. Bendito seja o nome de Deus para sempre. Última quarta-feira da tarde da restauração, você hoje vai sair com a fé lá em cima. Porque, irmão, a vida do cristão é como um termômetro. Tem hora que está lá em cima a sua fé, tem hora que está na metade, tem hora que está bem pouquinho. Mas hoje, se a sua fé estiver lá embaixo, ela vai estar lá em cima pelo poder do sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! Vale a pena, irmão, estar aqui na casa de Deus, orando, adorando, glorificando, magnificando o nome do Eterno, daquele que morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Louvado seja o nome de Deus para sempre. Está lá em Israel a epígrafe em grego, em hebraico e em romano. Ele não está mais aqui, mas ele já ressuscitou. Louvado seja o nome de Deus para sempre. E ele disse mais: eu não vos deixarei órfão, mas eu vou enviar o Consolador. Se está triste, meu irmão, o Consolador está aqui. Se está batida, meu irmão, o Espírito Santo está aqui para consolar. Louvado seja o nome de Deus para sempre. Vale a pena estar na casa de Deus. Andemos, todavia, andemos de acordo com o que eu já alcançamos. E se nós, irmão, formos passear nas escrituras de Gênesis e Apocalipse, você vai ver pessoa com tremenda fé diante de Deus. E mais, irmão, o que me admira é pessoa que não era do povo de Deus, tinha uma fé enorme, uma fé grande diante de Jesus, e Jesus fazia milagre. E às vezes na casa de Deus, está na casa de Deus todos os cultos, louvado seja o nome do Senhor, mas qualquer coisa fica: irmão, eu não sei se vai dar, eu não vou conseguir, a coisa está difícil. Uma vez, irmão, eu fui para uma vigília. Eu digo, eu vou para uma vigília que eu nunca mais fui. O irmão me chamou, eu vou adorar Jesus, vou receber, porque deve ter palavra do céu. Porque a igreja, irmão, altar tem que ter
palavra do céu. Se não tiver, meu irmão, minha irmã, lê um versículo, pede oração, é mais bonito se senta, né? Porque púlpito é palavra de Deus. Então, irmã, eu fui para a vigília, quando chegou lá, o culto vai, começa o culto, deu a oportunidade a um presbítero. Irmão, acabou com o culto. Só falava, irmão, está crise. E por que está crise? E só falava em crise. Eu digo, Jesus, tem misericórdia desse homem. Irmão, está a crise lá no fora, lá no mundo. Mas nós temos um Deus que é o dono da prata e do ouro. É um Deus que o apóstolo Paulo disse: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossa necessidade. Você tem que ter na Bíblia, irmão. Tem que crer, praticar, andar. Louvado seja o nome do Senhor nas Escrituras. É aqui que nós encontramos confiança. É aqui que nós encontramos refúgio. Por isso que Davi disse: os meus olhos, aleluia, elevo os meus olhos para o monte do Senhor, da onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Louvado seja o nome de Deus para sempre. Andamos de acordo com o que já alcançamos. Você vê aí Marcos, no capítulo 5, versículo 27 e 28, aquela mulher, irmão, do fluxo de sangue. Você sabe muito bem da história. Ela gastou tudo com vários médicos e nada melhorava a sua situação. Pelo contrário, indo a pior. Mas no capítulo 5, versículo 27 e 28, a Bíblia diz que ela ouviu. A Bíblia não diz que ela estava adorando ou ela adorava. A Bíblia diz que ela estava servindo a Deus. Já se viu ou já se via? Não, ela ouviu falar da fama de Jesus. E que fama? Ela ouviu falar que Jesus curava, salvava, batizava, transformava, abençoava, purificava, transformava. Ela viu que de Jesus, do nome de Jesus, saía coisas boas, maravilhosas e gloriosas. A Bíblia diz, ela disse no seu coração, preste bem atenção: andemos de acordo com o que já alcançamos. Ela ouviu falar de Jesus. A situação dela já era perdida diante dos médicos, diante da sociedade. Quando ela viu falar de Jesus, ela disse: ah, se eu apenas, vê que fé, irmão, vê que fé, ah, se eu apenas eu tocar nas suas vestes, eu vou ser curada. Isso aqui é fé, irmão. Mais fé do que muitos crentes na igreja. Louvado seja o nome de Deus para sempre. Ela disse só isso, irmão: se apenas eu tocar nas suas vestes, eu vou ficar curada. E a Bíblia diz, já vai ela, já vai a Jesus, aquela multidão, irmão. Parece que eu estou vendo Jesus lá no meio, a dificuldade para ela romper aquela multidão. Mas ela não desistiu, ela foi avante, ela foi rompendo. Dou por visto aquele sol quente, e passa por um, passa por outro. Mas se apenas eu tocar na veste de Jesus, eu vou ficar curada. E a Bíblia diz que ela chegou lá, tocou na hora de Jesus e foi curada. Louvado seja o nome de Deus para sempre. É tremendo, irmão, e glorioso a palavra de Deus. A Bíblia diz mais outra história, no Lucas, no capítulo 18, versículo 35. Já vai Jesus para Jericó. Tinha um cego, irmão, pedindo esmola, e estava a multidão, um alvoroço. Ele perguntou o que era aquilo. Ele disse: era Jesus que está passando aqui. Aí ele não parou, porque ele ouviu falar da fama de Jesus, da história de Jesus, da pessoa de Jesus. Então, meu irmão, você está aqui, você serve a Jesus, você conhece a história de Jesus, você adora a Jesus. O que é que falta é você crer mais. O que é que falta é você orar mais. O que é que falta é você buscar mais. O que é que falta é você adorar mais. Aí ele disse, ele não demorou, ele disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Começou a gritar. Aí vem os opositores: cala-te, cego, ele não vai te ouvir. O cego nem se preocupou com isso, meu irmão. Começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não parou, começou a gritar. Imagina uma pessoa que não serve a Deus, como foi a existência daquele homem, e a minha e a sua. Qual é a nossa existência diante de Deus na oração? Ele começou a clamar. Jesus parou no meio de toda a multidão e diga: tagaricá,
O cego chegou, Jesus disse: que queres que eu te faça? Jesus sabia o que ele queria, mas Jesus perguntou para ouvir dos seus lábios. Ele disse: Senhor, que eu torne a ver. Jesus disse: vê, a tua fé te salvou. Louvado seja o nome de Deus para sempre. Então, meu irmão, ande de acordo com o que já alcançamos. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. E que Deus nos abençoe.